Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade no Salmo de número 7,3, né? Nós começamos a semana passada. Fizemos aquela introdução, conseguimos ler alguns versículos, e hoje nós vamos dar continuidade. Nós vimos na semana passada que o Salmo 73 é um dos salmos de Davi. De quem que é o salmo, irmãos? De Asaf, né? É um salmo de Asaf. Vimos que o versículo de número 1 é a síntese, quer dizer, o versículo de número 1 deveria ser o último versículo a ser lido, né? Porque, na verdade, é o resumo do capítulo inteiro, está no versículo de número 1, que ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Então, para quem não veio a semana passada, para que você fique bem situado, este versículo, o versículo de número 1, o primeiro verso, é a conclusão do capítulo, certo? Esta é a conclusão. Deus é bom. Esta é a conclusão. Nós vimos também que Asaf, ele quase caiu, porque ele ficou observando o ímpio. Ele começou a olhar para o ímpio, e isso fez com que os pés dele quase escorregassem. Também, ele teve um outro sentimento muito ruim, que está no versículo de número 3, que é um sentimento de inveja. O crente não pode ter inveja. E principalmente dos ímpios. Mas esse homem, irmãos, quase que ele se desvia, porque ele observou o ímpio, viu a prosperidade e sentiu inveja do ímpio. Hoje, então, agora nós vamos para o versículo de número 4 e 5, que vamos continuar nesse assunto, falando da inveja. O tema do estudo é males que acompanham o invejoso. Então, nós vamos dar continuidade ao mesmo assunto, e se Deus assim permitir, hoje nós vamos concluir esta parte do estudo, mas ainda semana que vem vamos continuar no Salmo 73, porque não vai dar tempo de concluir o Salmo todo. Então, os versos 4 e 5 nos diz assim: eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Ele continua a comparar, fazer uma comparação da vida prazerosa que tem os ímpios. Olha, esses camaradas não ficam doentes, são saudáveis, não passam por problemas, por lutas, dificuldades. E eu, como cristão, passo por tudo isso. Mas esses caras não passam por problema nenhum. Olha que vida maravilhosa que eles têm. Eles gozam de tudo que é bom nessa vida. Meu irmão, minha irmã, não queira se comparar com o ímpio. Não queira achar que a suposta prosperidade do ímpio é boa. Mas, na verdade, é uma armadilha. E se você começar a observar a vida do ímpio, você vai cair em uma armadilha, em um laço. A semana passada nós vimos um vídeo em que o menino desejou ser igual ao outro. Só que ele não sabia que aquele outro menino tinha uma deficiência física. Aquele menino não andava. Ele olhou para os sapatos daquele menino novinho, bonito, a roupa bonita, e ele desejou ser aquele menino. E ele, então, se tornou aquele menino. Ele caiu naquela armadilha, quando ele viu que, na verdade, ele tinha tudo o que o outro não tinha. Porque mesmo que o outro tinha um sapato novo, ele não poderia colocar os pés e sair andando. E ele, com os sapatinhos velhos, os tênis dele rasgado, ele poderia sair correndo e se locomover para todo lugar. Mas ele desejou aquilo. E Satanás, muitas das vezes, eu disse a semana passada, ele quer que nós desejemos ser como o ímpio. Mas, na verdade, nós somos filhos de Deus. Você tem tudo o que o ímpio não tem.
com toda a riqueza, com toda a saúde, com toda a suposta prosperidade. Como eu sempre digo, irmão, suposta prosperidade. Porque a verdadeira prosperidade só tem quem tem Jesus, irmão. O mais pobre que mora no pior local da cidade de Campinas, se ele tiver Jesus, ele é uma pessoa próspera. Ele é filho do rei. Porque essa vida é passageira e é efêmera. É só por um pouquinho de tempo. Mas em breve ele estará andando em um lugar celestial, ao lado do rei, e será filho do rei. Tudo aquilo que o Pai tem é nosso, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Então não tenha inveja. Provérbios 24:1 nos diz assim: não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. Olha que coisa, irmãos. Não é para você nem querer ficar andando com eles. Ó, eu vou andar com fulano, que você viu, aquele cara anda de carrão, vai para os lugares legais. Meu irmão, não queira nem a companhia dele. Se ele te convidar para ir com ele, agradeça, obrigado. Viu? Ou de repente tem certos momentos que você pode até ir, né? Você pode até ir, mas não deseje estar com ele. Não deseje praticar as mesmas coisas que ele. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque você pode ter um relacionamento com uma pessoa ímpia para influenciá-la a Jesus. Mas quando você está desejando aquilo que ela tem, a maneira que ela vive, como ela se comporta, você não vai conseguir ganhá-la para Jesus. Pelo contrário, você vai se perder. Então, afaste-se. No livro de 1 Pedro, no capítulo de número 2 e o verso de número 1, diz assim: livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. O que a Bíblia está falando? Joguem fora a inveja. Jogue fora. Você não precisa ter inveja. Se você tomar a consciência nessa noite que você realmente é filho de Deus e que tudo que pertence ao Senhor pertence a você, você não vai precisar de ter inveja de mais ninguém. Mas às vezes nós nos esquecemos, irmãos. Nós nos esquecemos, porque as armadilhas que Satanás coloca em nossa frente é para levar-nos a um falso entendimento das coisas materiais. E aí nós trocamos aquilo que é verdadeiro por aquilo que é efêmero. Olhe aí do teu lado. Você conhece cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, não conhece? Está faltando alguém aqui nessa noite que não vem mais para a igreja, que você se lembre? Que parou, que você sabe que parou. Não que foi para outra igreja, está no outro aprisco, deixa ele lá. Né? Mas pessoas que pararam na fé. Você se lembra durante os anos que você está na igreja? Eu me lembro de vários, e muitos que morreram, até mesmo um amigo meu que morreu embriagado, em um acidente de carro, desviado. Caminhou comigo muitos anos, mas parou, viu alguma coisa bonita lá fora, desejou, teve saudade, né? Como o povo de Deus, ao sair do Egito, sentiram saudade. Olha, lá no Egito nós tínhamos pepinos. Satanás é especialista em provocar essas armadilhas para que você possa esquecer de quem você é, da sua identidade. O que eu disse a semana passada com respeito à sua certidão de nascimento, irmão? Quem se lembra? O que está na sua certidão de nascimento? Certidão de nascimento tem o nome do pai e da mãe aqui na terra, não é? E na sua certidão celestial? O nome do seu Pai Celeste. Você não é mais natural de Campinas. Você não é mais natural de Jales, ou de São Paulo, ou do Paraná. Você é natural dos céus. Você é filho de Deus. Amém? Então, meu irmão, pense como filho de Deus. Lance fora a inveja. Não deixa isso brotar dentro de você. Por que eu estou falando de uma maneira assim, irmãos, da inveja? Porque, na verdade, ela às vezes entra em nós de uma maneira muito sutil. E nós nem percebemos. Quando você vê, você já está com aquilo enraizado no teu coração.
Então tome muito cuidado com a inveja. Amém? E a inveja, irmãos, ela causa muitos males. Aquilo que a Áurea falou a semana passada, nós vamos entrar nesse assunto agora, Áurea. A inveja, ela é terrível. E nós vamos citar agora, nesse momento, a princípio, 3 males que a inveja causa. Primeiro, ela deixa a pessoa doente. A inveja deixa doente. Se você observar, irmãos, existem muitas doenças que os médicos nos hospitais não conseguem diagnosticar. São doenças que não se encontram diagnóstico. Porque elas estão ainda na onde? Na alma. Doenças que ainda estão de uma forma imaginária, mas já estão causando males. Males. Só que também a medicina sabe que essas doenças conhecidas como psicossomáticas, elas também podem se tornar em uma outra doença que vai ter o diagnóstico, e um diagnóstico às vezes muito terrível. E a Bíblia, ela nos orienta em Provérbios, capítulo de número 14, o verso de número 13. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Meu irmão, olha que coisa. Às vezes a pessoa está com inveja, fica doente e não sabe o porquê daquela doença. E o mal partiu por causa da inveja. Ela não consegue ser como aquela pessoa, porque nós falamos a semana passada, porque a inveja, ela pode ser da seguinte maneira: a pessoa quer ter aquilo que você tem, o seu carro, a sua casa, a sua esposa, seu filho, a sua filha, né? Quer ter a sua família, e muitas das vezes ela não quer só ter a sua esposa, mas ela queria ser você também, né? O seu esposo, ela chega a querer ser você mesmo. A inveja causa isso. E por ela não conseguir essas coisas, ela fica doente. A doença, aquilo que era psico, aquilo que era emocional, se transforma em uma doença física. E aí os médicos não conseguem curar. A medicina não encontra a resposta. Mas a Bíblia dá a resposta aqui, ó. Mas a inveja apodrece os ossos. Se a pessoa não tem os ossos firmes, ela se abala inteira. Né? Não é assim? Não é? Então, irmãos, temos que tomar cuidado com a inveja, porque primeiro ela traz doenças, enfermidade, apodrece os ossos. A segunda má notícia para o invejoso: a inveja, ela causa destruição. A inveja, ela provoca uma reação em cadeia. O que é uma reação em cadeia? Vocês já viram aquelas pecinhas de dominó todas enfileiradas, e quando você bate em uma, todas vão caindo? É isso o que a inveja causa. Um abismo chama o outro abismo. Ela quer ofuscar a paz, a alegria, o ânimo, o gozo. Ela vai trazendo essa amargura na pessoa. A inveja, irmãos, ela só provoca destruições, porque às vezes a pessoa não consegue aquilo que você tem, ou aquilo que você é, e aí ela começa a querer destruir você. Ela começa a te perseguir no trabalho, começa a te perseguir como teu vizinho. Né? Alguém já sofreu esse tipo de perseguição? Trabalho, vizinho, amigo? A pessoa era minha melhor amiga, meu melhor amigo. De repente, se virou contra você. Por quê? Porque ela sentiu inveja da sua felicidade, inveja daquilo que você tem, inveja da bênção de Deus sobre a sua vida, irmão. Irmão, você é próspero.
Eu não gosto de fazer muito isso, mas vira para o teu irmão e diga para ele: meu irmão, você é próspero. Por isso que as pessoas têm inveja, irmãos. Por mais que você more num casebre simples, por mais que seu carro seja um Fusquinha 74, as pessoas olham e falam: pô, aquele cara é diferente, aquela mulher é diferente. E sentem inveja da tua felicidade. Quem tem Jesus tem tudo. Foi o que aconteceu, a Bíblia nos relata, com Isaac. Isaac foi habitar no meio dos filisteus e a bênção de Deus estava com Isaac. E tudo que o Isaac fazia, havia prosperidade. Tudo que Isaac fazia, a mão do Senhor era com ele. E Isaac se tornou um homem muito rico no meio dos filisteus. Aí os filisteus, em vez de roubarem o gado, matarem os gados, não. Eles foram na fonte de águas para tampar o poço, para acabar com tudo. Inveja, irmãos, da bênção de Deus. Gênesis, no capítulo de número 26, do verso 12 a seguir, nos diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Não é porque Isaac era um ótimo lavrador de terra, tinha conhecimentos agrícolas, não, porque o Senhor o abençoou. Você às vezes não tem conhecimento nenhum científico, você não tem nenhuma faculdade. Se você tiver 1, 2, 3, melhor, não tem problema, mas para Deus abençoar uma pessoa, ela pode ser mais simples na empresa, Deus vai abençoá-la, amém? E ninguém vai entender. Como é que esse cara tem essas ideias? Como é que esse cara se sobressai? Olha o jeito dele, simples, mas a bênção de Deus está com ele. E a Bíblia continua nos dizendo: o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam, tiveram inveja. E estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, haviam cavado na sua época, enchendo-os de terra. Olha o que a inveja causa. Segundo ponto, destruição. Não posso competir com ele, mas eu vou impedir que ele cresça. Por isso, irmãos, que às vezes você é perseguido e você não entende. É porque o mundo vê em nós a diferença, irmãos. O mundo vê em nós a bênção de Deus. Onde você coloca a mão, você é abençoado. Amém? Quem está ligado em Cristo, irmãos, nova criatura é. E tudo aquilo que nós fazemos é para a honra e glória do nome do Senhor. Não é? Deus só nos abençoa. Mas o ímpio fica com inveja. E aí nós não entendemos. Mas fique tranquilo, irmão. Contra a casa de Jacó não há encantamento. Pode colocar na boca do sapo, na boca do boi, enterrar, fazer macumba, feitiçaria. Irmão, cai tudo por terra em nome de Jesus. E a bênção do Senhor vem. Pode taparem os seus poços, que Deus providencia a água da rocha. Viu? E aonde você está, o Senhor te abençoará. E o nome do Senhor vai ser glorificado, porque eu tenho certeza que você irá testificar do que o Senhor fez na sua vida. Amém? Irmão, invejoso, ele não tem a consciência que nós temos, irmãos. Não tem a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente de Cristo. É diferente, irmãos. É diferente. Por isso que o invejoso, ele vai de mal a pior. Quando ele acha que ele deu um passo para frente, ele já andou 10 para trás. E você vai sendo abençoado. Ele vai tentando tapar os poços, ele vai tentando te impedir, vai falando mal de você, vai colocando empecilho, colocando limites humanos, mas o Senhor vai na frente, destruindo.
Isso. Por isso que eu falei, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado, porque ela entra de forma sutil. Por isso que a Bíblia está nos ensinando. Irmãos, Asaf era um cantor na casa de Deus. Ele não era só um cantor, ele era um dos chefes, dos líderes dos cantores. Ele era um homem a quem todos confiavam que a música, a excelência da música tocada, seria perfeita para a adoração ao nome do Senhor no templo. Mas este homem sentiu inveja. Por isso que a Bíblia relata. Não é para humilhar Asaf, mas é para que nós possamos tomar esta palavra como uma lição para a nossa vida. Que nós não venhamos ter inveja, irmão. Nem do ímpio e nem do irmão. Certo? Irmão, você tem que querer o bem do teu irmão. Desejar. E quando você vê ele prosperando, quando você vê ele com a bênção de Deus, encosta do lado dele. Deixa eu pegar um pouquinho de virtude aqui. Deixa eu ficar do teu lado, meu irmão. Que Deus continue te abençoando. Ore por ele. E você vai ser abençoado cada vez mais e mais. Né? É assim que nós temos que ser. Amém? Então, irmãos, a palavra de Deus, ela vem para nos dar vida. Asaf quase que se perdeu no meio do caminho. E agora Deus relata, Deus permitiu que esse salmo, a história da vida dele, pudesse chegar até nós, para que nós pudéssemos ser fortalecidos nessa palavra e não ter inveja. Livrem-se da inveja, joga fora. Né? Vamos jogar a inveja de lado, deixar tudo para lá. Mas olha, irmãos, a gente observa, eu já pude observar algumas vezes, né? A pessoa tem um carro, a outra ir lá e comprar igual, dentro da igreja, para falar, não, eu também tenho, não é só ele. Né? Meu irmão, não precisa disso, meu irmão. Não precisa. Você deve ter os seus sonhos, não tem? Quando Deus te abençoa, compra aquilo que é o teu sonho, o teu projeto. Porque o projeto de Deus para a vida do outro irmão é para ele. E para a tua vida é diferente. Então realize os teus sonhos com a bênção de Deus. Ajude o teu irmão, ajude o próximo com a bênção de Deus. Não precisa de ficar sentindo inveja de ninguém, não. Tenha misericórdia, meu irmão. Não aceita isso, não. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que você tem, nós já até estudamos um salmo, nós falamos sobre isso. Tudo aquilo que você tem, quem que te deu? Deus. O teu emprego, o teu salário, a tua família, a tua casa, tudo é Deus. Quando você tem inveja, você está dizendo o quê? Olha, eu sou ingrato com isso que Deus me deu. Eu estou insatisfeito, Deus me deu pouco. Deus deveria ter me dado mais. Será que Deus erra, irmão? Ou será que somos nós, que somos ingratos mesmo, né? Terceiro, irmãos, ela causa a morte. Viu, Áurea? Agora chegou aonde nós... A Áurea, ela quis me acelerar semana passada. Ela falou assim, pastor Wesley é muito lerdo, né? Vou dar uma acelerada nele. Mas aí eu segurei um pouquinho e ficou para hoje, Áurea. Deixei ela curiosa para hoje. Não, não é prima não, é pecado, viu? Não é prima não, Áurea. A inveja é pecado. Né? Vem para destruir. Olha, irmãos. E ela chega à morte. Adão teve, a princípio, 2 filhos. Né? Adão teve vários filhos, né? Mas os 2 primeiros filhos de Adão, um era agricultor, cuidava ali das hortaliças da casa, dos legumes, das verduras. E o outro era pastor de ovelha, cuidava de ovelha. Chegou um período em que ambos vão e ofertam a Deus, fazem sacrifício a Deus. Abel oferece uma ovelha, um cordeiro. A Bíblia diz que ele pegou das primícias e ofereceu ao Senhor. Caim também ofertou, mas ele não se atentou pelas primícias.
E aí ele olhou e viu Deus se agradando da oferta do irmão. Falou, que negócio que é esse? Que esse camarada é melhor do que eu? Se revoltou, ficou com inveja, a inveja desceu ao seu coração. Deus foi lá e falou, meu filho, não faça assim, né? Se você proceder bem, a tua oferta vai ser aceita também. Eu vou me agradar da tua oferta. Deus falando para ele, olha, você tem uma chance de fazer correto da próxima vez. Né? Porque, irmãos, Deus não é injusto, irmãos. Deus foi lá e bateu um papo com aquele rapaz. Olha, da próxima vez, faça de novo a tua oferta de maneira correta, que eu vou aceitar a tua oferta. Mas ele, em vez de ouvir, ele fez algo diferente. Olha o que diz a palavra do Senhor. Gênesis 4:8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Olha, irmãos, o que a inveja faz? Causa morte. Causa morte. É. Olha, ele não foi lá e falou, vou brigar com você. Não ameaçou o irmão. Simplesmente, vamos lá quem sabe, a Bíblia não fala, mas ele pode ter dito, olha, vamos ver as plantações lá como estão bonitas, né? Vamos lá, meu irmão. E o outro lá, não, vamos, eu quero ver o seu trabalho. Que legal, chegou lá, de repente olhou, olha que abóbora bonita, olha só, nossa, eu não acredito, olha o tamanho dessa moranga aqui, já dá para a mãe fazer um doce, né? Ele estava feliz com que o trabalho do irmão, quem sabe, estou fazendo uma suposição, né? Mas o irmão o atacou e o matou. Quantas histórias nós vemos em família se repetir o que aconteceu com essa primeira família. O irmão sente inveja, o outro sente inveja do outro, né? E assim por diante. O pecado, irmãos, é terrível. E se nós não vigiarmos, ele pode levar à morte. Por isso, eu volto a dizer o que está em 1 Pedro 2:1. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Irmãos, nós devemos nos livrar dessas bagagens, jogar fora, tomar cuidado para que de vez em quando nós não peguemos essa bagagem de novo e aí nos compliquemos. Porque, irmãos, a inveja, ela vem de maneira sutil. Sutil. Ninguém fala assim, eu sou invejoso. Vocês já viram alguém falar? Eu sou invejoso mesmo. O invejoso nunca reconhece que ele é invejoso, irmão. Nunca. Nem ele, às vezes, muitas vezes, nem ele acredita que ele seja invejoso. Ele simplesmente, olha, meu padrão agora subiu. Meu patamar é outro. Mas às vezes ele está subindo de uma forma desordenada, porque ele precisa de estar no mesmo patamar do outro. Como eu disse, às vezes ele quer ser você, ou pode querer simplesmente o que você tem. Cuidado. Vamos orar, vigiar, para que não venha acontecer isso conosco, irmãos. Porque nós não estamos falando aqui de um homem ímpio, mas estamos falando de um homem crente, servo de Deus, batizado com o Espírito Santo, que falava em língua, profetizava. Esse tipo de pessoa. Misericórdia, né? Por isso que nós devemos tomar muito cuidado. Orar e vigiar. Por isso, vamos versículo 6, irmãos. Por isso o orgulho lhe serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade. Da sua mente transbordam maquinações. Para que serve um colar, irmão? Alguém sabe me explicar para que serve um colar? Para que serve um colar? Para ser visto, é um enfeite, é uma peça que pode ser feita por um joalheiro, pode ser uma bijuteria que serve de adorno. Então, quando alguém coloca uma corrente, um colar,
ela quer que as pessoas vejam que ela está com aquele colar bonito, com aquela pedra bonita, não necessariamente chamar atenção para si, mas ela quer mostrar que ela tem aquele colar. Ela coloca aquela joia, ou talvez aquela bijuteria bem trabalhada, para que as pessoas olhem, admirem. Nossa, que colar bonito. Onde você comprou? Mulher tem muito disso, né? Esses dias eu ouvi uma jovem falou assim, nossa, eu lá da tal lugar eu olhei e vi o seu pé, o sapato. Eu falei, meu Deus, como são as mulheres, né? Como são as mulheres. Não é assim, irmãos? Estou mentindo? Olha, eu ouvi uma jovem falar aqui dentro da igreja. Eu lá da frente olhei e vi quando você chegou o seu sapato. Eu falei, meu Deus do céu. Que coisa. Mas o colar ele serve para isso, para adornar. E aqui só que a Bíblia faz uma comparação, que ele coloca um colar de orgulho. Ou seja, ele se veste mesmo de uma maneira orgulhosa. Estes homens, além de serem invejosos, eles são orgulhosos, arrogantes, altivos, presunçosos, soberbos. E eles expõem esses prêmios da sua maldade. Eles não têm vergonha de dizer eu sou assim, arrogante, altivo. Irmãos, tem pessoas que você conversa com ela 5 minutos, você fala, meu Deus, esse é o homem, esse é o cara. Porque só ele, né? Ele faz tudo sozinho, ele constrói, ele destrói, ele conhece tudo, ele sabe todos os assuntos, ele é o cara. Você bate um papo com ele, 5 minutos você fala, olha, esse aí, porque na verdade ele não tem vergonha de mostrar que ele é arrogante, que ele é soberbo. A violência, irmãos, é natural para eles. Olha só o que a Bíblia diz. Do seu íntimo brota maldade. O que é uma coisa que está brotando? Quando você coloca uma semente no chão e ela não germina, você não sabe que a semente está lá. Você só vai observar que a semente está na terra a partir do momento que sai o broto. Aí você sabe, aqui tinha uma semente de feijão, ou de arroz, ou outra árvore, outra fruta, um pé de alface, uma hortaliça, não é assim? Estes homens brotam maldade deles. De você conversar com eles, de você examiná-los, você vai ver que são maus. Maus. Sei. Legal. A semente, irmãos, ela sempre vai brotar. E quando ela brota, aflora aquilo que é. Se é uma rosa, né? Se é até mesmo um mato, né? Você sabe que é mato, não é assim? Mas, irmãos, você conversando com eles, vocês percebem o que eles têm no seu coração. Porque eles não têm vergonha de falar, não têm medo de dizer das suas más ações. Na época que eu bebia, frequentava bar, eu ficava observando o que os homens falavam depois de beber. E eles contavam tudo que haviam feito de errado. E eu falava, como é que pode o camarada não ter vergonha de falar? Mas sabe por que não tem vergonha, irmãos? Não, na verdade, é porque para eles isso é normal, prazeroso. E da sua mente transbordam maquinações. Olha, aquilo que está transbordando é aquilo que está cheio. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala o que o seu coração tem. Seu coração
tem maldade, a sua boca vai sair maldade. Aquilo que está dentro do seu coração é o que vai sair da sua boca. Não tem como produzir outra coisa. Pode até tentar se esconder, pode até tentar se maquiar, mas em determinado momento ele vai falar aquilo que está lá dentro do seu coração, aquilo que está cheio. Eu tenho certeza que o crente, quando ele está do lado de outra pessoa, ele não vê a hora de surgir uma oportunidade de falar de Jesus. Mas o ímpio não vê a hora de falar uma maldade, não vê a hora de falar mal de alguém, ou de maquinar o mal contra alguém. Irmãos, estas são as ações, as atitudes que vêm desses orgulhosos. E eles se vangloriam dessas conquistas, colocando um adorno em si. Não tem vergonha de se esconder. Para eles, há uma inversão de valores, irmãos. Aquilo que deveria ser vergonhoso, não é mais. Aquilo que deveria ser primordial, não é. Para eles, irmãos, os valores espirituais são abandonados e simplesmente aquilo que é passageiro, os bens materiais e riquezas lhe interessam. É isto que tem no coração desses homens. Roubam, enganam, mentem, distorcem a verdade, tudo para obter lucro e fama. Não importa se tiverem que pisar em cima de alguém ou se tiver que fazer como Caim, matar o seu irmão. Não valorizam pessoas, mas apenas estão preocupados com aquilo que eles vão conseguir através de mentiras, enganos e etc. Este colar de orgulho tem um valor inestimável para essas pessoas. Porém, a palavra do Senhor tem contra estes. Filipenses 3:19. Olha o que a Bíblia diz contra esses. Quanto a esses, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago. E tem orgulho do que é vergonhoso. Olha aí, irmãos. Tem orgulho do que é vergonhoso. E eles só pensam nas coisas terrenas. No hoje. O que nós podemos fazer hoje? Vou enriquecer hoje? Então é hoje. Dá para me enganar e conseguir um dinheirinho a mais? É hoje. Não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então tudo que eles têm que fazer, eles fazem para exibir as suas más ações. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque a inversão de valores que nós vemos nos dias atuais são grandes, irmão. Não dá para entender como pode as pessoas, até mesmo em rede nacional, falar, mas eu não fiz nada, eu não sabia de nada. E escândalos após escândalos, mas elas não têm vergonha. O que importa é suas contas fora do país estarem lá abarrotadas de dinheiro que elas não conseguirão usufruir. Mas estão lá dizendo, não fizemos nada, não cometemos nada, mas existe um Deus que está vendo todas as coisas e um dia será cobrado. Portanto, meu irmão, não tenha inveja deles, não se preocupe com o caminho deles, não precisa sair falando mal deles, não precisa de se preocupar. Para eles, o fim é este, o seu destino é perdição. Mas para aqueles que praticam a justiça, haverá um novo céu e uma nova terra, a qual Deus governará com justiça, a qual não vai haver esse tipo de coisas que nós vemos nos nossos dias. E essas pessoas ainda são louvadas, são convidadas para ministrar palestras, como se fosse um bom exemplo para a sociedade. Dão um mau exemplo, mas a sociedade os idolatra. A sociedade os aplaude. Por quê? A inversão de valores. Por isso que nós vemos tanta besteira na televisão, tanta coisa horrível acontecendo, e a sociedade aplaudindo o exemplo desses homens e dessas mulheres. E quando não, até mesmo cristãos aplaudindo. Mas, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos manter a nossa mente santa diante de Deus. Nós possamos pedir, Senhor, não nos deixe cair. Que nós possamos continuar marchando firme, aguardando o dia glorioso da vinda do Senhor.
Versículos 8 e 9. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Irmãos, olha, mais uma vez, continua falando sobre esses orgulhosos. Eles se orgulham de fazer maldade e usam essas palavras que ferem o bom senso e o bom coração. Por quê? Por que ferem? Por quê? Porque são más intenções. Quantos já ouviram aquela expressão, o mundo é dos espertos? Eles vivem por esse dilema. O mundo é dos espertos, mas o céu é dos santos que temem a Deus. Você pode ficar com esse mundo, com toda a riqueza do mundo, mas vai para o inferno. É melhor você não ter nada deste mundo e ir morar no céu com Jesus. Muito melhor. A Bíblia diz, do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que serve riqueza, ouro, prata, nesse lugar onde tudo é passageiro? Para que serve? Mas eles se incham. E eu até disse já algumas vezes uma frase que eu até cortei do meu vocabulário, mas eu vou citar aqui hoje. Antes chorar a mãe dele do que a minha. Quer dizer, problema dele. Não é assim? O mundo está vivendo com esses padrões, irmão. Embora os seus lábios muitas das vezes não digam essas palavras. Embora muitas das vezes agem de maneira sutil. Oh, eu te amo. Não, eu doei bilhões lá para a caridade, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Mas está roubando os seus empregados, lesando aqueles que trabalham justamente para ele, não é? Enganando os seus clientes, não é assim? Mas aí depois doam bilhões para a caridade, como se estivessem fazendo uma coisa boa. Olha, eu sou uma pessoa boa, olha como é que eu sou bonzinho. Engano e mentiras. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo de número 3, do verso 12 ao 18. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, e não há ninguém que faça o bem. Quer dizer, não tem homens que façam o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com sua língua enganam. Veneno de serpente está embaixo dos seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Olha, irmãos, mas tem uma coisa, irmãos. Mesmo que esses homens não respeitem a Deus que o criou, mesmo que eles achem que podem fazer tudo, matar, enganar, dizer que tem paz, mas não tem, sabe? Dizer que é inútil temer a Deus, tem mais uma palavra para eles. 1 Coríntios 6, o verso 9 a seguir, que nos diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Palavra de Deus contra esses. Pode continuar praticando. Façam aquilo que vocês acham que está certo. Enganem, podem enganar, mentir, trapacear. Mas vocês não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino dos céus. Queridos, Deus é amor, mas também é justiça. E não importa se você acredita nele ou não. Para nós concluirmos, irmãos, versículos 10 e 11. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. E eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Olha, irmãos, que coisa terrível. Esses homens, irmãos, além de praticarem todo o mal, influenciam as outras pessoas a sorver aquelas palavras, ou seja, se saciar daquelas palavras deles.
Então aqueles que ouvem aquilo que eles estão praticando, eles também se alegram. Em vez de corrigir, em vez de desvalorizar pessoas que agem desta maneira, eles os honram. Olha, é um exemplo para mim. É um exemplo. Meu filho disse um nome, não vou citar aqui, por falta de ética. Até agora já foi, foi desmistificada essa pessoa. Porque todo mundo o endeusava como um grande administrador. Agora, a cara dele já caiu por terra. Mas eu não vou citar o nome dele. Ele chegou para mim e começou a falar: o senhor viu fulano de tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Eu falei: meu filho, vai ver a história desse homem. Começa lá atrás. Vai ver quem era o pai dele. Não é nada disso do que você está me dizendo. Porque a mídia quer fazer um cara bonito, um cara com muito dinheiro, com muitas posses, influenciador, e todo mundo querendo endeusar esse homem. E aí meu filho começou a verificar, e aí abriu os olhos, que aquele homem não era nada daquilo que ele achava. Mas, irmãos, o pecado deles é tido em autoestima. Não importa se ele roubou, se ele enganou, se ele usurpou de alguém. Importa que ele está lá em cima. Ele é o maioral. É isso que eles acham. É isso que eles valorizam. E eles, irmãos, até dizem: como saberá Deus? Podem ser ateus ou deístas, que não creem em Deus, ou acham que esse Deus pode ter criado este mundo e o abandonado e não interferem. Tem uma coisa, irmãos: Deus continua a governar essa terra. Eclesiastes nos diz no livro, capítulo de número 3, e o verso 17: pensei comigo mesmo, o justo e o ímpio, Deus julgará a ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Ou seja, Deus não criou esse universo e o abandonou ao seu bel prazer, não. Não, Deus ainda continua governando, irmãos. Deus ainda é rei. Deus ainda é Deus Todo-Poderoso. Gálatas, no capítulo número 6, versos 7 e 8, nos diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! De Deus não se deixa enganar, zombar. Ah, Deus não está vendo. Deus não existe. Wesley, larga a mão de ser bobo, rapaz. Você está vivendo no século 21. Você ainda acredita ainda nessa bobagem? Isso é uma história, é um conto. Não, meu irmão. Mesmo que o homem diga, como Nietzsche, Deus está morto. Ele pode também dizer, como a grande mente da atualidade, Stephen Hawking, não há Deus nenhum. Ou ele diga, como Jules Rinaldi, não sei se Deus existe, mas seria melhor para a sua reputação que ele não existisse. Mesmo que todas essas frases foram ditas por grandes homens e pensadores, Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Deus criou os céus e a terra e não abandonou. Ele continua no governo e esses homens passaram, mas a palavra de Deus ainda continua viva em nosso meio e Deus ainda governa dos altos céus. Aleluia. Glória a Deus. Quero pedir para que os meninos coloquem um vídeo para nós. É curtinho e nós já vamos encerrar, irmãos. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿El cortecito de siempre? Sí, el de siempre. Muy bien. Uno así como el tuyo. Excelente. La familia, Todo trabajo. el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Por aquí un poquito.
hacer una limpiecita por acá y ya vamos a estar listo. ¿Sabe una cosa? ¿Eh? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. No puedo entender. Bueno, Que tenga buen hasta la próxima. ¿Eh? Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Glória a Deus, glória a Deus. Deus está vivo. Deus não morreu. Deus não precisa de se envergonhar de nada, porque tudo que Ele fez é perfeito. Nós que o abandonamos, nós que o deixamos, não vamos até Ele, porque se o homem abandonasse o pecado e fosse a Deus, Ele o abraçaria como um filho. Como um filho. Apocalipse, capítulo de número 20, versos 11 ao 15, nos diz assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Não importa se foi Nietzsche, se foi Stephen Hawking, ou um cidadão comum que falou contra Deus e não se arrependeu, vai ter que se apresentar diante de Deus. Terá que se apresentar. E ele terá que reconhecer que Deus existe. Amém. Não vai ter acariação nenhuma. Não terá acariação. Chegou diante de Deus, está tudo claro. A mente do homem já vai estar sabendo como eu fui ignorante naquela terra. Achava que sabia tudo e não sabia quem era Deus. Rápido. Tem que ser rápido. Irmão Euclides, vamos orar por ele. Sei. Vamos orar pelo irmão Euclides. Irmãos, curva sua cabeça um momentinho. Pai, te adoramos, Senhor, pela tua palavra vinda aos nossos corações, ó Pai.
Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir de uma forma, Senhor, especial, que o Senhor nos sustente, ó Pai. Que esta oração, ó Deus, tenha validade para todas as nossas vidas, ó Pai. Assim como aquela oração que tu fizeste, ó Pai, por mim, enquanto tu estava junto com os teus apóstolos, com os teus discípulos, ó Pai. Senhor, o Senhor orou por mim e por toda a geração futura, meu Pai. Que esta oração que nós fazemos nesse momento possa, Senhor, seguir as nossas vidas, que nós possamos estar de pé, ó Pai, que nós possamos estar sustentados em Ti, ó Pai, e que nós não venhamos ter inveja, nem desejar aquilo que o ímpio tem, nem querer ser como ele ou ser ele, ó Pai, mas que nós possamos querer ser santo como Tu és santo, ó Pai. Que nós possamos mirar para Ti, ó Pai, que nós possamos ver o Senhor como o nosso grande exemplo e seguir esse exemplo e querer ser como o Senhor é, ó Pai. Cuida de nós dos mínimos detalhes, em nome de Jesus. Amém, Senhor.